Bom dia a todos. Então, excelentíssimo Sr. Presidente da Fundação Ensino e Cultura Fernando Pessoa, professor Dr. Salvador Trigo, excelentíssimo Sr. Diretor da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, professor Dr. Pedro Reis, igualmente em representação do magnífico reitor da Universidade, professor Dr. Eugênio Campos Ferreira, e o Sr. professor Dr. Jorge Pedro Sousa, que é o investigador principal do projeto MEMNews. Então, minhas senhoras, meus senhores, caros colegas, caros alunos, estão aqui bastantes, o pessoal do laboratório que nos está aqui a ajudar. Então, sejam todos muito bem-vindos à sessão de abertura desta Conferência Internacional dedicada à história da comunicação e do jornalismo. Gostaria de começar por cumprimentar todos os presentes que estão aqui no Salão Nobre e também aqueles que nos acompanham neste momento à distância, através da transmissão que foi disponibilizada do nosso link. Portanto, é um enorme gosto poder contar com a vossa presença nas duas modalidades, naturalmente. Então, esta conferência assinala o encerramento do projeto de investigação MEMNews, desenvolvido sob os auspícios da Universidade de Fernando Pessoa, apoiada também pela Fundação de Ensino da DFCT, pela Fundação da Ciência e Tecnologia. Portanto, eu não vou dar muitos pormenores aqui, vou deixar essa função para o meu colega investigador principal do projeto, mas trata-se, em linhas muito breves, de um projeto dedicado à história oral e às memórias das práticas de consumo e recepção noticiosa em Portugal, no que constitui um contributo particularmente relevante para aquilo que tem sido identificado como uma lacuna na história do jornalismo do nosso país. Ao mesmo tempo, esta conferência pretende afirmar-se como um espaço de encontro e partilha no campo da história do jornalismo, da comunicação e dos média, reunindo investigadores, investigadoras, em particular do espaço ibero-americano, digamos assim, em torno da relação entre a história oral, memória, estudos jornalísticos, sem deixar, naturalmente, de abrir o debate a outras perspectivas neste domínio. Tenho, então, agora o gosto de dar início às intervenções desta sessão, começando, naturalmente, por dar a palavra ao Sr. Professor Dr. Salvador Trigo, Presidente da Fundação Ensino e Cultura Fernando Pessoa. Sr. Professor. Muito bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite para estar presente nesta sessão inaugural do Congresso. Cumprimento naturalmente a senhora moderadora, a professora doutora Elsa Simões, o senhor diretor da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, professor doutor Pedro Reis, e o professor doutor Jorge Pedro Sousa, que é o responsável principal por este projeto da MEMNews. Cumprimento todos os participantes nesta sessão, senhores professores vindos de outras universidades, a quem saúdo muito cordialmente, e os senhores investigadores e os estudantes presentes. Palavras de circunstância apenas para lhes dizer que a história da comunicação é tão velha quanto a própria humanidade. À medida em que uma das razões de ser da existência do ser humano enquanto tal é a sua possibilidade e mais tarde a sua capacidade de comunicar. Por isso a história da comunicação começa naturalmente sempre pela oralidade. E só mais tarde é que evidentemente essa dimensão essencial do ser humano é fixada pela escrita. A história do jornalismo é, naturalmente, um pouco mais tardia do que a história da comunicação. Em todo o caso, quando nós rastreamos na história a origem do próprio jornalismo, verificamos que ele já vem do tempo do antes de Cristo e principalmente do Império Romano, quando, com as Acta Diurna, no tempo de Cícero, se começava a dar conta daquilo que acontecia no Império, para que as províncias anexadas pelos romanos pudessem também conhecer o que efetivamente se passava em Roma. E, naturalmente, em primeiro lugar, as questões de natureza mais organizacional e jurídica que o Império defendia no próprio Senado romano e que os súbditos de Roma tinham necessidade de conhecer. Mais recentemente, naturalmente, muito mais próximo de nós, mas no caso a partir do século XVII, é que o jornalismo começa a ganhar algum estatuto de identidade própria através, fundamentalmente, de uma prática de transmissão ou de comunicação de informações de natureza mercantil, de natureza comercial, a que se associavam depois informações de natureza social. Naturalmente que as sociedades ganham a sua coesão pela forma como põem em comum os seus interesses, os seus direitos e os seus deveres, e naturalmente que as comunidades crescem à medida que conhecem melhor o que se passa com os seus vizinhos. A noção de vizinhança é uma noção essencial na própria história do jornalismo. Mais recentemente, o jornalismo é uma outra coisa. E é uma outra coisa, sobretudo, depois da Segunda Guerra Mundial. Até à Segunda Guerra Mundial, apesar de tudo, o jornalismo era praticado profundamente, ou principalmente, por pessoas que tinham qualidades e
como se dizia na voz corrente, sabiam escrever, portanto tinham condições para poder escrever. Muitas vezes o jornalismo vivia, como sabem, melhor do que eu, associado à literatura. Por vezes eram situações que os próprios escritores utilizavam os meios de jornais, ou os jornais como meios de suporte para escreverem as suas próprias narrativas, para produzirem a sua atividade poética, muitas vezes até para produzirem atividade dramatúrgica, e essa relação entre o jornalismo e a literatura é uma relação profunda, é uma relação intrínseca e é uma relação que evidentemente não podemos esquecer quando queremos rastrear com seriedade e com profundidade a história do jornalismo. Muitas vezes confundiam-se jornalistas com escritores e muitas vezes os escritores suplantavam os jornalistas, noutras ocasiões eram jornalistas que suplantavam os professores. Nós temos na nossa própria história da literatura muitos dos melhores romances, que ainda hoje nos recordamos deles, foram publicados sob a forma de folhetim nos jornais, porque o jornalismo, neste caso enquanto suporte do folhetim, era muitas vezes o jornal comprado apenas e só para se poder ler o folhetim. Muitas das outras notícias que o jornal trazia, algumas já não eram notícias e outras eram, enfim, aquilo que muitas vezes nós podemos hoje chamar os faits divers e outras formas, de alguma maneira, de dar a conhecer a maneira de ser e a maneira de viver das próprias sociedades. No século XX, evidentemente, e sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, na medida em que até à Segunda Guerra Mundial praticamente nós na Europa Ocidental não descansamos, porque acabamos de sair de uma guerra de 14 a 18 e entramos praticamente 15 anos depois numa outra guerra e terminada apenas em 45, e depois tivemos todas aquelas consequências, conhecem muito bem, certamente muito melhor que eu, as consequências da própria reconstrução da Europa e da própria restauração da identidade europeia. O jornalismo teve um período, eu diria um período áureo, dos anos 50 praticamente até aos finais dos anos 90, ou ao meio dos anos 90, aquilo que começa a pôr em causa justamente o jornalismo, pôr em causa no sentido do seu período de áureo, do seu período próprio, com uma identidade muito forte, é o advento, como toda a gente sabe, da internet. Nos anos 90, evidentemente que a partir daí começamos a ter problemas de outra natureza, na medida em que as fontes deixaram de ser fontes diretas e passaram a ser fontes indiretas, na maior parte dos casos, para o jornalismo. E quando as fontes indiretas são mais utilizadas que as fontes diretas, corre-se sempre o risco de, obviamente, produzir um jornalismo que não é verdadeiramente assente na factualidade, mas muitas vezes na ficcionalidade, ou seja, na forma como a fonte indireta é capaz de ficcionar o próprio facto. E por isso, hoje, vivemos muito confrontados, para concluir, entre esta dupla situação. Nós sabemos todos que o jornalismo se faz de factos, mas sabemos todos também que cada vez mais ele é feito de fictos. E, portanto, estamos hoje confrontados com esta realidade que temos que saber enfrentar. De grande parte das coisas que aparecem, evidentemente, sob a forma, digamos, da autenticidade jornalística, não tem essa mesma autenticidade, porque, evidentemente, o recurso às fontes deixou de ser um recurso direto, e esse recurso às fontes direto, evidentemente que a fonte mais credível para que o jornalista possa construir a narrativa do seu próprio facto seriam as fontes de natureza oral, e porque a maior parte hoje das fontes não são de natureza oral, já são transformadas em fontes de natureza escrita, e lamentavelmente muito jornalismo que hoje se faz tem como fontes as redes sociais, o que é profundamente negativo. Como nós sabemos, não há nada contra as fontes. As redes sociais sempre existiram, não eram redes digitais, mas elas sempre existiram, sempre houve muita coscovilhice, sempre houve muito disque-disque, sempre houve muito fofoca, não é? Toda a história da humanidade é feita disso, só que hoje essas fontes estão reduzidas a escrito, dentro desta cultura que nós vivemos, da digitalização e da sensorialidade, e por isso, muitas vezes, até pelos próprios recursos que os jornais hoje têm, ou que os jornalistas hoje têm para cumprir a sua função, recorrem a essas redes sociais para, por muitas vezes, amplificar e divulgar situações que não são verdadeiramente correspondentes à realidade. É nesta situação que nos encontramos e, por isso, eu dou os parabéns ao professor Jorge Pedro Sousa por este projeto que ele próprio dirige, de Main Menus, porque nós necessitamos, de novo, de regressar à auctoritas dos jornalistas. Hoje temos muito pouco jornalismo baseado no princípio da auctoritas, ou seja,
princípio de que tudo aquilo que nós consideramos verdadeiramente importante na vida cotidiana das sociedades, naturalmente que noutros tempos procurávamos nos jornais essa informação correta, essa informação de alguma maneira com autoridade própria que o jornalista tinha e com autenticidade, e hoje temos imensa dificuldade entre procurar, entre saber, em verdadeiramente conhecer o que se passa à nossa volta. E temos fenómenos da atualidade, para não demorar mais tempo, não os vou aqui repetir, todos os conhecem, em que todos os dias nós somos naturalmente industriados, no mau sentido da palavra, com realidades que não passam de verdadeiras ficções, ou seja, estamos a viver na terceira dimensão. E viver na terceira dimensão é extremamente perigoso, a não ser que seja no domínio da física quântica. Muito obrigado pelo convite, sucesso para o Congresso e sejam bem-vindos todos à Universidade de Fernando Pessoa. Passo agora então de seguida a palavra ao Sr. Professor Dr. Pedro Reis, diretor da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais. Muito obrigada, professora Elsa Simões. Eu gostaria de começar por cumprimentar todos os presentes na mesa, o excelentíssimo Sr. Presidente da Fundação Fernando Pessoa, professor Dr. Salvato Trigo, os estimados membros da comissão organizadora, aqui representados pelo professor Jorge Pedro Sousa e pela professora Elsa Simões, estimados conferencistas, caros investigadores, investigadoras, estudantes, minhas senhoras, meus senhores, tanto os aqui presentes como quem nos acompanha por streaming. Gostaria de renovar e reforçar as boas-vindas à nossa faculdade e à nossa universidade, que já foram aqui expressas pelo seu Presidente, tanto na qualidade de diretor da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, mas também, como já foi referido pela professora Elsa Simões, em representação do Sr. Reitor da Universidade de Fernando Pessoa, que não pode estar presente por motivos de força maior aqui nesta cerimónia. É, portanto, com sincero entusiasmo que a nossa faculdade dá as boas-vindas a todos os participantes nesta conferência internacional dedicada à história da comunicação e do jornalismo. Este encontro não é apenas um evento científico, a professora Elsa Simões já o sublinhou, é também um marco de consolidação para o projeto exploratório MEM-News, financiado pela FCT e acolhido pela nossa Fundação Ensino e Cultura Fernando Pessoa e desenvolvido, mais particularmente, no contexto da nossa universidade e da nossa faculdade. Felicito, por isso, todos os intervenientes, e aqui na pessoa do professor Jorge Pedro Sousa, investigador responsável deste projeto, bem como os membros da Comissão Organizadora e da Comissão Científica, a quem agradecemos a colaboração, e felicitamos todos pela concretização deste marco que este evento assinala do projeto MEM-News. Este projeto MEM-News, como na sua própria descrição é referido, lançou-se ao desafio de preencher o que designa como a parte que falta, ou seja, a história do jornalismo em Portugal contada não apenas pelos arquivos, pela componente escrita, que o Sr. Professor Salvato Trigo também já se referiu, mas também pelos testemunhos dos cidadãos, apelando à memória e à oratura como alicerce científico também. E, de facto, ao percorrermos o programa desta conferência, percebemos que estamos perante um objeto de estudo identitário e profundamente humano. Cruzar as ciências da comunicação com a história é reconhecer que a notícia não é um objeto estático, mas um facto de memória permanentemente reconstruído, reanalisado a partir do presente, a partir de cada momento presente. E por isso o programa do evento propõe abordagens muito diversificadas que refletem como as diferentes gerações recordam o mundo através do prisma mediático, conforme o mundo lhes foi chegando pela via mediática. É por isso um motivo de grande orgulho para a nossa faculdade que esta conferência se assuma como um espaço de diálogo intergeracional, porque muitas gerações foram auscultadas no âmbito deste projeto, mas não só diálogo intergeracional, mas também um diálogo intercultural, um diálogo interlinguístico que se processa designadamente em português, em galego e em castelhano. Ao privilegiarmos estas
3 línguas ibéricas, reforçamos a nossa vocação como ponte para a comunidade de investigadores ibero-americanos, a que a professora Elsa também já fez alusão. Esta pluralidade linguística reflete a riqueza da reflexão e também dos objetos de estudo. Aliás, verificando os resumos das intervenções que ocorrerão durante o dia de hoje, verificam-se referências desde as gazetas antigas dos séculos passados até às dinâmicas da inteligência artificial no mercado de trabalho contemporâneo, com todos os desafios que a internet, que o Sr. Presidente já fez referência, nos colocam. Ora, no momento em que se celebram ou se assinalam já mais de 50 anos de sistema democrático em Portugal, esta história oral, que perpassa ao longo destes últimos anos, revela-se um instrumento de resistência e que pode ajudar à verdade. Ouvir os testemunhos dos profissionais dos mídia que viveram diferentes períodos históricos, a chamada ditadura, a Revolução, assim como compreender as práticas de consumo dos mídia pelas diferentes gerações, em diferentes épocas, em diferentes geografias, permite-nos entender a literacia mediática não como um conceito teórico, mas como uma ferramenta de cidadania. Portanto, para finalizar, gostaria de reiterar o profundo agradecimento da nossa faculdade à equipa organizadora do projeto MEM News, bem como a todos os investigadores que aqui marcam presença, que viajaram de outras latitudes. O Sr. Presidente também já fez referência a isso e eu reforço, portanto, aqui o nosso agradecimento. Viajaram de outras latitudes, da Galiza, de outras partes de Espanha, mas também do Brasil, e que enriquecem com a nossa casa, com a vossa presença e com a generosa partilha da vossa reflexão e dos vossos conhecimentos. E por isso vos estamos profundamente gratos pela vossa presença e pelos vossos contributos. Estou certo que o dia de hoje será de intenso debate e profícuas trocas de ideias, onde a escrita comunicacional se encontra com o relato oral de cada cidadão, a tal peça que faltava para compreendermos quem fomos e quem somos e quem queremos ser. Enfim, estamos plenamente convencidos que esta troca de ideias e toda esta reflexão será um contributo muito válido para este desígnio. Terminando, desejo, portanto, a todos um excelente dia, muito bom trabalho nesta Conferência Internacional História Oral e Memória nos Estudos Jornalísticos. Muito obrigado. Obrigado, professor Pedro Reis. Passo agora a palavra ao professor Jorge Pedro Sousa, investigador principal do projeto. Bom dia, agradeço a todos e todas a presença, a participação nesta conferência. Quero agradecer de forma também muito especial às pessoas presentes nesta mesa. Quero agradecer ao professor Salvador Trigo, em primeiro lugar, por ter fundado esta instituição onde estamos hoje presentes e a ter liderado durante muito tempo e por ter considerado sempre, uma instituição que sempre considerou, como eu penso que deve ser considerada, a história da comunicação como um dos campos identitários das ciências da comunicação. E, portanto, esta conferência também é uma ocasião para reafirmarmos essa centralidade que a história da comunicação, do meu ponto de vista, e creio que também é um ponto de vista partilhado, deve ter no âmbito das ciências da comunicação. E agradecer também ao professor Salvador Trigo e à Fundação Ensino e Cultura Fernando Pessoa, tal como à Universidade de Fernando Pessoa, o acolhimento deste projeto e também a manutenção da história da comunicação como uma disciplina, uma área disciplinar relevante no nosso espaço universitário, nesta comunidade universitária. Quero agradecer também a presença e as palavras generosas e de bom acolhimento do Sr. Diretor da Faculdade, também aqui
em representação do Sr. Magnífico Reitor da Universidade Fernando Pessoa. Tentaremos certamente corresponder a este repto de termos aqui um debate profícuo e uma boa troca de ideias, e agradecer-lhe também o bom acolhimento que este projeto MEM News teve da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Fernando Pessoa. Na professora doutora Elsa Simões, agradeço a todos os investigadores e investigadoras do nosso projeto. É um projeto coletivo que tem investigadores e investigadoras dos Açores, da Madeira, da Beira Interior, do Politécnico de Setúbal, do Porto, necessariamente, e que também tem consultores internacionais que ligam assim todo este espaço ibero-americano, da Universidade de Sevilha, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Universidade de Vigo, da nossa irmã Galiza, a todos e todas quero agradecer o empenho, o trabalho e a participação nesta conferência, que de algum modo é a conferência da prestação de contas, apresentação pública de contas do projeto MEM News, ou pelo menos uma primeira prestação pública de contas, uma vez que o projeto foi financiado por fundos nacionais pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, mas teremos ainda, para além de presenças dos investigadores e investigadoras do projeto em vários eventos, teremos ainda o lançamento de 2 e-books aqui pelas edições da Universidade Fernando Pessoa, onde teremos não apenas textos que resultam desta conferência. Estava previsto que o lançamento fosse feito agora, mas não foi possível, mas ele será, esse e-book com os textos da conferência sairá até julho, ele já está em preparação, e depois teremos um segundo e-book também, e todos com acesso gratuito, um segundo e-book com os textos mais substantivos do projeto, que será acessível e de download gratuito. Portanto, como eu penso também que deve ser, portanto, a ciência é um bem comum e, portanto, é isso que queremos fazer, é tornar o conhecimento produzido também dentro do nosso projeto, e não só como um bem comum partilhável pela comunidade e, em particular, pela academia. Agradecer também às estudantes, são todas meninas, que se voluntariaram para estar presentes e ajudarem nos trabalhos desta conferência. Também é uma ocasião de formação, uma ocasião de cultivo, que espero que aproveitem. Talvez seja, se calhar, o primeiro evento delas na vida da universidade, não sei, mas que aproveitem, que desfrutem deste momento, e quem sabe pode ser que fique aí uma sementezinha para algumas seguirem depois a carreira académica e, quem sabe, virem a ser investigadoras no campo da história da comunicação, e que a minha geração deixe nossa geração deixe também algumas sementes para que jovens investigadores e jovens investigadoras continuem o nosso trabalho, porque há muita coisa a fazer no campo da história da comunicação, e em particular em Portugal há mesmo muita coisa a fazer, porque se olharmos para o conhecimento já produzido, notamos que ainda há muitas lacunas, muitas coisas que merecem certamente ser investigadas. O nosso projeto é um modesto contributo para entendermos melhor a história do jornalismo em Portugal, em particular desde a esfera dos receptores, da esfera da recepção, mas haverá certamente muitos outros contributos que merecem e devem ser dados, e, portanto, que este projeto também seja um repto para que outros investigadores e investigadoras proponham e executem
projetos que lancem luz sobre a história da comunicação e do jornalismo em Portugal. Muito obrigado, bem-aja a todos e todas pela presença, pela participação, pelo empenho também no projeto.